Crer que o Senhor é o único Deus que salva. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Irmãos, nós temos aqui no nosso boletim uma verdadeira oração, que nossos lábios sempre proclamem o louvor ao Senhor. Quero abrir a palavra de Deus no maravilhoso Salmo 42. Você que está na transmissão tem a oportunidade também de ler aquilo que está escrito. Vamos em pé, irmãos, fazer essa leitura? Assim diz a palavra do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, essa é a leitura da palavra, e a minha oração é que todos os irmãos compreendam aquilo que o Senhor nos diz por sua palavra. Podem assentar. Os Salmos são um livro marcante para o culto a Deus. É o primeiro livro dentre os escritos hebraicos. O título dele é Louvores. Louvores porque é uma coleção de escritos inspirados em Deus, que chama o povo do Senhor a louvá-lo, a confessar a sua grandeza, a orar, celebrar e até lamentar, falar das suas dores, das suas lutas, das suas perdas. Este salmo, que alguns acreditam ser um salmo que aponta para a experiência de Davi, depois de ter sido traído por seu filho Absalão, nos apresenta tudo isso, irmãos. Parte do culto a Deus. Esse Salmo 42, ao que tudo indica, originalmente era um só salmo, um só cântico com 43, e foi escrito por um grupo que era envolvido com o culto a Deus no tabernáculo, os filhos de Coré. Eles eram líderes da adoração ao Senhor, levitas,
E aqui são usados por Deus para apresentar esse salmo que servia ao louvor ao nosso Deus em meio à congregação de Israel. Os salmos são assim, irmãos, eles narram a vida do povo de Deus no Antigo Testamento, e nós que somos povo de Deus da atualidade, nos identificamos, porque os salmos nos falam sobre aquilo que atormentava o povo de Deus. Os salmos falam sobre aquilo que alegrava o povo de Deus, grandes vitórias, grandes livramentos, grandes bênçãos. Os salmos apresentam os atributos de Deus, porque Ele é confiável, porque Ele é digno de louvor e adoração, porque Ele deve ser temido. Esse Salmo 42 é marcante. Hinos já foram escritos, alguns cânticos produzidos a partir da letra do Salmo 42. É um salmo que, como eu disse, irmãos, mostra-nos a confiança em Deus em meio às aflições. O salmo narra a vida de um israelita, que muitos acreditam ter sido o rei Davi, longe de casa, entristecido e ouvindo de zombadores e de inimigos: o teu Deus onde está? Se o teu Deus existisse, Ele teria te livrado dos seus inimigos. Se Deus, o Deus de Israel, existisse, você não estaria em terra estranha. Ele teria ouvido a sua oração: onde está o seu Deus? É nesse contexto que um grande chamado ao louvor a Deus é feito em qualquer circunstância. É um convite para cantarmos a Deus em qualquer lugar e não apenas no santuário. Até porque nós sabemos, irmãos, que nesse momento em que o salmo é escrito, o Espírito de Deus não havia sido derramado sobre todos os crentes. O Espírito de Deus no Antigo Testamento se apossava de servos do Senhor para a realização de determinadas tarefas. Muitas vezes era dado o Espírito de Deus a alguém e depois de cumprida a tarefa era retirada, ou era retirado o Espírito, a presença do Espírito. Profetas eram chamados por Deus para a execução de um plano, para a proclamação de uma mensagem. Resolvida essa questão, muitas vezes o profeta voltava à sua vida normal, que não tinha mais a ver com o ministério profético. Então aqui há uma associação da presença de Deus com o lugar em que Deus era cultuado, em que havia elementos que faziam referência à presença de Deus na caminhada do povo de Deus. Mas nós hoje, crentes em Jesus, o povo da nova aliança, sabemos que o Espírito foi derramado sobre todos os crentes. A profecia bíblica se cumpriu e todos nós podemos viver na presença de Deus, andar na presença de Deus, a ponto da palavra de Deus dizer que nós somos o santuário, o templo do Deus vivente. Questiona alguns cristãos do Novo Testamento que perderam essa certeza. O texto bíblico diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito de Deus? Vocês não sabem disso? Vocês esqueceram disso? Meus irmãos, o Salmo é um convite para cantarmos ao Senhor, porque vivemos em adoração ao Senhor. A música é parte do culto. Observe, meu irmão, que no Antigo Testamento há muitos e muitos relatos da música presente nas reuniões de Israel. Nós temos aqui o livro dos Salmos. Quantos e quantos hinos! Você mesmo certamente já cantou: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Salmo da palavra de Deus. Certamente você já cantou: o Senhor é o meu pastor. Salmo da palavra de Deus. Certamente você até já cantou: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Um salmo da palavra de Deus. Nós somos hoje chamados a lembrar que a música é parte do culto a Deus, não apenas aqui na reunião da igreja, mas em seu viver. Enquanto você lida com os desafios desse tempo, as aflições desse mundo, as expectativas que você acalente seu coração, os grandes alvos de fé, o crescimento em Cristo, você pode e deve cantar.
Você deve cantar ao Senhor, porque você ama ao Senhor. O Salmo 42 começa, irmãos, falando de um animal, caracterizado por um desgaste físico intenso, a corça. Um animal que corre e que precisa muito beber muita água. A palavra de Deus, então, lança essa ilustração que o público desse salmo conhecia tão bem, como uma corça sedenta, desejando, ansiando, anelando por correntes de águas, por muitas águas. Assim, ó Deus, a minha alma suspira. O versículo 2 diz: é sede de Deus o que há em minha alma. Quando eu poderei voltar a Jerusalém e participar do culto na casa de Deus? Sede e fome de Deus, de vida na presença de Deus, é o que demonstra amor a Deus. Meus irmãos, eu sei que, por vezes, crentes em Jesus ficam impedidos da participação no culto público, por uma enfermidade, por viagem ou por uma pandemia. Isso eu compreendo. Eu não compreendo como, tendo a oportunidade, um crente em Jesus abre mão facilmente de participar da reunião dos filhos de Deus, porque é natural que em um salvo haja esse suspiro por estar junto ao povo de Deus, na casa de Deus. Se em algum momento, meu irmão, investigando seu coração, você começou a perceber que não te incomoda mais ter um tempo de férias e passar 15 dias sem participar do culto com o povo de Deus, você precisa clamar a Deus por reavivamento da sua fé. Esses dias, um dos nossos pastores em período de férias, pastor de uma das nossas congregações, estava aqui no culto ao Senhor. E eu disse aos irmãos que é o que eu faço quando também estou em período de férias, por uma razão: porque não há férias no relacionamento com Deus. Pode haver uma cessação das atividades do ministro do Evangelho, que, como qualquer irmão, se cansa também. O ministério envolve muitas responsabilidades, o cumprimento de muitos compromissos, mas o culto a Deus, irmãos, traz vigor à alma, traz entusiasmo, traz despertamento espiritual. Naturalmente, um crente em Jesus desejará participar do culto, às vezes não poderá, às vezes não terá recursos para isso, mas sempre desejará, porque há sede e fome de Deus, de vida na presença de Deus em todo o tempo. Irmãos, o salmista utiliza-se de um refrão que está no versículo 5, está também no versículo 11 e é repetido no Salmo 43, no verso 5. A pergunta que ele faz a si mesmo é: por que estás abatida, ó minha alma? E ele mesmo, ao dizer por que estás perturbada, ele já dá a resposta: eu sei, ó minha alma, é porque estás sob perseguição, vivenciando um tempo de crise de fé, longe do lugar de culto, afastado do povo de Deus, é por isso que estás abatido, ó minha alma. Minha alma faz assim. Espere em Deus, certamente Ele te responderá no tempo dEle. Ele abaterá os seus inimigos e você voltará a louvar a Deus com o povo de Deus, porque Ele é o teu auxílio, ó minha alma, Ele é o teu Deus. Irmãos, isso aqui me constrange. Houve um tempo em que Davi, ou qualquer outra pessoa que esteja sendo retratado pelos filhos de Coré, não estava no templo, estava longe, mas o coração estava no templo. Houve um tempo em que estava essa pessoa retratada pelo Salmo, vivenciando uma crise tremenda, as pessoas dizendo: seu Deus não existe, Ele não te ouve, Ele nada fez por você, você está longe, mas no seu interior dizendo: eu sei que Deus há de se levantar sobre a terra, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, Ele não se esquecerá de mim. Eu não o compreendo agora, mas ao fim eu o compreenderei. Na verdade, irmãos, os enamorados nos ensinam muito sobre o que é desejar a presença de Deus. Quando uma pessoa deseja muito outra pessoa e a ama e a quer ao seu lado, a agenda muda. Irmãos, os namorados fazem isso. Eles arrumam tempo para ficar juntos. Quando um crente diz algo do tipo:
Eu não tenho ido na igreja porque eu estou cheio de atividades escolares. Isso não me convence. Ele pode até acreditar que me convence, mas não me convence. Irmãos, não é possível que um crente deixe de observar o dia do descanso, que é o domingo, e consiga se dar bem na escola, na faculdade. Você precisa desse descanso. Pastor, eu estou cheio de serviço ultimamente. Está pecando contra o Senhor porque não crê que Deus fez um plano correto. Qual é o plano de Deus? Você tem 6 dias para trabalhar e realizar toda a sua obra, mas você tem um dia para acessar o descanso. Esse descanso sabático, da palavra descansar, da palavra repousar, é o dia da ressurreição do Senhor Jesus, o dia em que o Espírito desceu sobre a igreja, o dia em que os apóstolos e a igreja se reuniam, que é o dia do domingo, primeiro da semana. Então, quando um crente em Jesus diz: pastor, eu não tenho podido ir ao culto, porque eu estou num tempo de muitas atividades, eu me pergunto se existe conversão genuína, porque Deus há de ser prioridade na vida do crente em Jesus. Meus irmãos, o salmista mostra que na agenda dele estava o desejo de marcar muitos compromissos com Deus. Olhem para os namorados, digo mais uma vez, o que os namorados são capazes de fazer para terem um tempo juntos, como eles suspiram de desejo por esse tempo. Precisa acontecer o mesmo na vida cristã. Por amor a Deus, eu quero unir-me ao povo de Deus e cantar louvores a Deus. Mas também o Salmo diz que isso é parte de uma celebração ao Senhor, que não depende das nossas dificuldades, mesmo sob críticas. E eu sei que alguns irmãos aqui convivem com familiares que ainda não têm visão espiritual, e por vezes ouvem coisas do tipo: você já foi na igreja domingo pela manhã, por que você vai à noite também? E todo crente genuíno tem vontade de dizer: é porque eu tenho desejo de ir à tarde também, mas à tarde não tem culto. Meus irmãos, mesmo quando sob críticas, vocês não se cansam. Eu sei que o crente genuíno diz: eu nunca me cansei de ter que almoçar todos os dias. Pelo menos eu não, irmãos, não sei vocês. Irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, nós entendemos que esse homem estava em busca do lugar de adoração a Deus, não porque ele estava bem, em paz, com tudo resolvido, mas porque ele necessitava cantar para a glória daquele Senhor a quem ele muito amava. Veja o versículo 3, irmãos, ele fala de lágrimas. Ele ouvia as pessoas dizendo: o teu Deus onde está? Por vezes nós ouvimos isso. Eu já ouvi crentes em Jesus dizerem: pastor, meus parentes já me disseram que depois que eu me tornei crente, eu até empobreci, normalmente porque deixou de se envolver com práticas ilícitas. Quando nós ouvimos essas coisas, nós temos a oportunidade de, pela fé, celebrar o Senhor, mesmo sob críticas, mesmo em dias difíceis. No verso 4, o salmista, irmãos, diz que ele se lembrava com saudade do tempo em que, com a multidão, numa procissão indo para a casa de Deus, eles celebravam em festa os louvores do Senhor. Ele, agora, versículo 6, abatido, diz que o que está acontecendo com ele é um turbilhão de decepções, é um sem número de tristezas, é uma corrente de aflições. Irmãos, é dramático o versículo 6, quando ele começa a falar de correntes que desciam das montanhas depois do período do degelo, e elas vinham sobre o rio Jordão e produziam grandes ondas. Versículo 7, ele chega a dizer: é como um abismo sobre outro abismo. Eu fui traído, eu fui expulso da minha terra, eu estou longe da casa de adoração a Deus, eu estou cercado de inimigos e de críticas, mas ainda assim esse homem deseja celebrar a Deus. Ontem, eu e a Samela, enquanto íamos para Cristais, conversávamos sobre algo semelhante, e nós chegamos a uma sentença: não espere por justiça perfeita em um mundo caído. Quantos de nós fazemos isso, irmãos? Nós sabemos que esse mundo é mau, nós sabemos e dizemos que esse mundo jaz o maligno, nós sabemos que esse mundo não é o céu, nós sabemos que para nós está reservado um conjunto de tristezas, perdas, decepções, lutas, aflições, queda em tentação.
E às vezes lamentamos como se já estivéssemos no céu e esperamos justiça perfeita no mundo imperfeito, no mundo caído. Você será criticado, Satanás tentará te oprimir, te dizer que não vale a pena ir para mais um culto, e até dirá à sua mente: você não precisa ir, porque todo domingo é a mesma coisa. Mas você poderá responder, mesmo sob críticas e em meio às aflições, que celebrar ao Senhor é parte importantíssima da sua vida. Eu morei num determinado prédio aqui nessa cidade, e a janela do meu quarto e da minha esposa ficava virada para uma avenida muito movimentada. E meus irmãos, um dia por volta de 10 para as 7 da manhã eu acordei e disse: eu conheço essa música. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Eu cantava alto, estridente, não era 7 horas da manhã. Eu pensei: será que é algum membro da primeira igreja? Porque sim, não é nosso. Abri a janela, irmãos, havia um pintor pintando uma clínica odontológica. 10 para as 7 da manhã, Aldo. Então minha alma. E ele pegava, irmãos, aquele rolinho, e quando ele subia, ele dava as notas mais altas. Então minha alma canta a ti, Senhor. E irmãos, cantando no centro da cidade. Achei aquilo muito bonito. Louvei a Deus por aquela música. Fui tomar café. Depois do café, irmãos, ele já estava em outro hino. E foi cantando. Por volta de 9 horas eu passei por ele. Irmãos, acreditem, uma pessoa a quem essa igreja pregou o evangelho dentro do presídio Floramar, mudou de vida lá dentro, ouvia esses hinos lá. Acredito que ouviu o pastor Igor, o Rogério, o pastor Petrônio, o pastor Nicodemo, o pastor Alex, me ouviu. Estava num período de condicional, trabalhando como pintor. E aí quando ele me reconheceu, desceu, não havia pandemia, desceu da escada, me abraçou, me sujou inclusive. Eu fiquei meio pintado. E disse: pastor, eu faço assim, eu canto o dia todo. Quando eu penso que não, já acabou o meu serviço. E quem passa aqui tem que me ouvir, não é proibido cantar. Não é proibido cantar. Disse: meu irmão, Deus te abençoe, muito obrigado, porque o irmão me acordou 10 minutos antes do meu horário hoje, com o grandioso és tu. Irmãos, um crente em Jesus, arrependido da velha vida de crimes, tentando uma reinserção no mercado de trabalho, sob o sol, pintando e cantando: grandioso és tu, grandioso és tu. Aquilo foi para mim uma grande pregação naquele dia. Eu precisei mais uma vez reconhecer que eu tinha muitos e muitos motivos para cantar ao Senhor. Com aquele meu irmão pintor, eu lembrei isso. Você tem muitos motivos para cantar ao Senhor. Você tem sim hoje muitos motivos para cantar ao Senhor. Abra os seus lábios. E Deus é um pai. Sabe você que é pai, quando seu filho canta, quando sua filha canta e você acha muito bom, você não está tão preocupado com a técnica. Deus é assim. Deus vê o seu coração, e como um pai amoroso, Ele recebe e se alegra com o seu louvor verdadeiro, sincero, bíblico, espiritual. Cante para a glória de Deus, meu irmão. O salmista está dizendo isso a si mesmo. O salmista está dizendo: eu só estou abatido porque eu não estou cantando os louvores do Senhor. Então é o que eu farei agora. Vejam, meus irmãos, no versículo 8, quando ele diz: mesmo sob críticas, sob perseguição, em dificuldades, durante todo o dia o Senhor me concede a sua misericórdia. É por isso que eu estou vivo, porque Deus é misericordioso. E à noite, quando o silêncio me lembra das minhas tristezas, quando o cair do sol traz sombras sobre o meu coração, comigo está o cântico ao meu Deus, e o meu cântico é uma oração ao Deus da minha vida. Que declaração de fé! Irmãos, eu digo mais uma vez, a pessoa retratada por esse salmo estava vivenciando talvez o período mais difícil da sua vida. Se foi Davi, no evento posterior à traição de Absalão, então era um tempo de tristeza sob 3 pontos de vista: na família, no governo de Israel e no relacionamento com Deus. Tempos difíceis.
Mas esse homem diz: eu sei que Deus é misericordioso comigo durante o dia, e quando a noite traz o convite à depressão, comigo está o cântico de Deus, eu abro a boca e oro ao Deus da minha vida cantando. Deus sabe, meu irmão, das madrugadas longas, de tristeza, dor, pessimismo, ausência de sono, desequilíbrio interior, pensamentos autodestrutivos, Deus sabe. E Ele, por graça, te permite lembrar das muitas vezes em que Ele já te livrou, dos muitos cânticos de louvor ao Senhor. Cante louvores ao Senhor, meu irmão. É o que esse homem de Deus estava fazendo, não só pela fé, mas também pela sua obediência a Deus. Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos, é a pergunta dele do verso 9. Eu sei que Deus é a minha rocha, eu sei quem é o meu Deus, então eu vou continuar crendo nele, vou continuar louvando o nome dele, eu vou continuar fazendo isso, porque eu sei quem é o meu Deus. Os meus inimigos me perguntam quem é ele, não conhecem, mas eu sei quem ele é, e continuarei a louvá-lo. Nós temos lembrado, meus irmãos, de quem é Deus, e por isso temos tido prazer em cantar para a glória de Deus, para a edificação da igreja de Deus, e para o testemunho àqueles que ainda não conhecem o nosso Deus. Irmãos, Deus nos dá mais esta importante oportunidade: abrir os lábios, dilatar o coração e cantar para o louvor do Senhor. Nós damos graças a Deus como igreja, porque os nossos cultos sempre são cultos com muitas músicas. Temos a música antiga, tão preciosa e tão bela, os hinos. Temos a música contemporânea, igualmente preciosa e bela, cânticos que têm sido produzidos, e nós temos tido alguns de excelente qualidade cantados aqui. Nós temos tido a oportunidade de ter solistas, mas também grupos cantando ao Senhor. Nós temos tido a oportunidade, irmãos, de ter em nosso meio um ministro que foi eleito por essa igreja, porque é vocacionado, porque foi preparado e porque tem servido ao Senhor com excelência nessa área. Nós precisamos cantar ao Senhor, cantar cada vez mais para a glória do Senhor. E se ainda assim você estiver abatido, entristecido, lembre-se do irmão que cantou Grandioso És Tu, enquanto pintava numa das principais avenidas da cidade. Faça o mesmo, abra os seus lábios e cante ao Senhor, como a nossa irmã Geni fará agora. Enquanto ela estiver cantando, nós em oração também louvaremos.